Salve, salve, galera da TV Fora do Eixo, Grafitão aqui na área mais uma vez para poder falar do pós-jogo de Brasil de Pelotas 1, Cruzeiro 0, jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Um Cruzeiro regular, mais uma vez jogou mal e conseguiu a proeza de perder para uma equipe que nas últimas 30 partidas envolvendo temporada 2020, temporada 2019, venceu apenas 5 jogos, agora conseguiu vencer a sexta partida. A grande modificação, ou a semi-surpresa do técnico Anderson Moreira no time titular do Cruzeiro na noite desta quarta-feira foi a entrada do Maurício no meio de campo, mais centralizado, tomando a vaga do meio-campista Regis, ele que nas últimas partidas talvez tenha sido um dos principais jogadores do Cruzeiro, principalmente ele que vinha sendo responsável pela questão da armação de jogadas, embora, e você que sempre acompanha aqui a TV Fora do Eixo, sabe a minha opinião em relação ao Regis, ele não é um jogador de armação, o pensador das jogadas. Ele é mais um ponta de lança e principalmente na sua passagem pela equipe do Bahia, foi um jogador que se notabilizou sendo um ponta de lança, atuando atrás do centroavante e chegando como homem surpresa. Bom, um primeiro tempo onde o Cruzeiro mostrou uma superioridade em relação à equipe do Brasil de Pelotas, algo que não seria muito difícil de poder mostrar logo de cara. Gostei também da atuação do Ayrton pelo lado direito, jogador que dá mostras de que pode ser uma peça importante para o Cruzeiro nesta Série B do Campeonato Brasileiro de 2020/2021 e também, mais uma vez, Raul Cáceres mostrando ele que vem sendo o principal jogador do Cruzeiro nesta temporada, principalmente após a paralisação do futebol em virtude da pandemia do novo coronavírus. O que faltou ao Cruzeiro, especialmente no primeiro tempo, foi um maior entendimento das dificuldades apresentadas pela equipe do Brasil de Pelotas e principalmente acertar o penúltimo passe, ou o chamado passe semifinal. O Cruzeiro praticamente não criou nenhuma jogada de perigo, apenas nenhuma oportunidade com o Marcelo Moreno já no final da primeira etapa, onde mais uma vez Marcelo Moreno mostrou o porquê não deve ser titular do Cruzeiro, e você que sempre acompanha aqui a TV Fora do Eixo sabe da minha opinião. Gostei também do lateral esquerdo Matheus Pereira, que foi um jogador que mostrou serviço, aliás, mostrou serviço na partida em outras partidas em que já entrou e deve ser titular dessa equipe do Cruzeiro. Porém, para a gente poder analisar o Cruzeiro, devemos falar sobre como anda a cabeça do técnico Anderson Moreira, porque tem jogadores que não podem mais ser titular do time do Cruzeiro, especialmente se tratando de um Campeonato Brasileiro da Série B. Um deles é o zagueiro Léo. No meu modo de ver, eu colocaria ou o Marlon ou o Manuel para poder atuar ao lado do Kaká, que segue impecável, um dos melhores jogadores do Cruzeiro. No meio de campo não dá para poder entender a insistência com o Henrique. Henrique só está jogando no meio de campo do Cruzeiro como titular devido à sua história, devido a tudo que já passou pela camisa do Cruzeiro, porque em 2020 o Henrique não pode ser titular do Cruzeiro. Se ele não era titular no Fluminense, equipe de Série A, vai ser titular do Cruzeiro, equipe de Série B, que vive o pior momento de sua história. Portanto, é uma decisão que não dá para a gente poder entender do técnico Anderson Moreira. A outra também é a presença de Marcelo Moreno, que assim como o Henrique e também como o zagueiro Léo, só deve estar atuando como titular devido à história, por ter um passado, por ter um nome com a camisa do Cruzeiro, porque entra jogo, sai jogo e o Marcelo Moreno segue decepcionando o torcedor, e é só você pegar aí nas redes sociais, o Marcelo Moreno tem deixado e muito a desejar e deixado o torcedor do Cruzeiro pé da vida. Na segunda etapa, o Cruzeiro demonstrou os mesmos problemas de criação, não conseguiu ser efetivo, mas diferentemente do primeiro tempo, no segundo tempo, o Brasil de Pelotas conseguiu fazer o seu gol e aí depois, meu amigo, só se retraiu, ficou no seu campo de defesa para poder segurar o resultado super importante para a equipe do sul do país e um péssimo resultado para os comandados do técnico Anderson Moreira. O Cruzeiro que vive uma fase terrível. Vale a pena lembrar que o Cruzeiro que começou o Brasileirão da Série B com 3 vitórias consecutivas, vamos recapitular,
contra o Botafogo de Ribeirão Preto, depois contra a equipe do Guarani e também depois contra a equipe do Figueirense, mas mesmo quando venceu, o Cruzeiro não mostrou futebol para vencer. Foi uma equipe que deixou a desejar no desempenho, mas naquela altura do campeonato a gente até relativizava a questão do desempenho, porque o cenário no qual o Cruzeiro estava inserido no Brasileirão da Série B é totalmente diferente, né? Precisava vencer para poder pagar os 6 pontos, né? O menos 6 pontos, em virtude de uma punição da FIFA em relação à dívida referente à contratação do volante Denilson lá em meados de 2016, mais precisamente em julho de 2016. Portanto, a gente relativizava, o Cruzeiro tem que ganhar, então não pode pensar em desempenho, mas o desempenho era abaixo do esperado, é abaixo da expectativa que foi gerada, que foi criada em torno do trabalho do técnico Anderson Moreira. E aí depois vieram jogos onde o Cruzeiro acabou também decepcionando, tanto na derrota contra a equipe da Chapecoense, o empate melancólico contra a equipe do Confiança. Portanto, é um Cruzeiro que precisa se mexer. Não sei, e aqui não vai ser eu que vou falar que o Anderson Moreira tem que ser demitido, porque isso não existe, e isso também, claro, é uma falta de honestidade absurda de quem propaga esse tipo de opinião, porque você não pode pedir para um profissional ir embora, porque se você faz isso, você dá direito a alguém pedir também a sua cabeça, e aí independentemente da área na qual você trabalha. Mas é preciso uma reflexão sobre esse momento do Cruzeiro, e com certeza o presidente Sérgio Santos Rodrigues, que já está cheio de problemas para poder resolver, vai pensar, já deve estar pensando sobre qual será o futuro do Cruzeiro e, claro, né, sobre a permanência ou não do técnico Anderson Moreira. Próximo jogo do Cruzeiro, na próxima segunda-feira, feriado, dia 7 de setembro, contra a equipe do CRB que tem sido uma pedra no sapato do Cruzeiro neste ano de 2020, né? Venceu a equipe celeste na Copa do Brasil, primeiro jogo no Mineirão, e depois acabou empatando lá na casa do CRB, no estádio Rei Pelé. Enfim, é o Cruzeiro que segue a sua sina, que segue essa rotina negativa no Campeonato Brasileiro da Série B. Se não bastasse viver o seu pior momento da sua história, institucionalmente falando e também, claro, financeiramente, o Cruzeiro também que tem apresentado um futebol paupérrimo no Campeonato Brasileiro da Série B. Feitoria gurizada, obrigado mais uma vez a todos que acompanharam, deixe o seu like, se inscreva no canal e, claro, ative as notificações. Grafiton tá saindo da área e eu volto em uma próxima oportunidade. Até lá!